No 14, Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Podeis assentar glorificando e aplaudindo o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, nesta noite maravilhosa, que Deus me deu esta oportunidade para estar aqui pregando a palavra de Deus. E como o pastor já disse, uma oportunidade única, que é a última pregação de 2 anos da igreja. E eu quero pedir ao nosso Deus que Ele venha manifestar a sua glória neste lugar e que nós venhamos glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos fazer valer a pena este culto, que é o último culto de 2 anos. Vamos mostrar para Deus que a gente merece completar 3 anos de igreja nessa face da terra. Vamos mostrar para Deus que completando esses 3 anos nós merecemos muitos e muitos anos pela frente. E a palavra de Deus, ela se identifica nesta noite. Meus amados irmãos, todos nós conhecemos a história de Davi. Quando Deus colocou no coração dele, ou melhor, Ele criou no seu coração o desejo de construir um templo para o Senhor, o desejo de levantar uma casa para Deus. E então ele fez todos os projetos, e ele criou, fez a planta. Mas aí Deus usou um profeta que foi até ele e disse: não, Davi, você não pode construir esse templo, porque você fez coisas que te impede de fazer este templo. Você não vai poder fazer. E então quando Davi, ele está perto da sua morte, e então o povo coroa Salomão como rei de Israel. E então, meus amados irmãos, Salomão é coroado rei de Israel. E Davi chama ele e fala: olha, Salomão, Deus colocou no meu coração de construir uma casa para ele. Não que ele vai habitar, mas uma casa onde nós iremos para adorar o nome do Senhor. Mas uma casa onde nós iremos para sacrificar ao nosso Deus. Aleluia! Onde nós iremos para glorificar e bendizer o seu nome. E então ele entrega a planta do templo para Salomão. E Davi morre. E então Salomão começa a reinar. E ele começa a pegar as ofertas para construir o templo. E ele faz uma oração para Deus. E Deus abençoa Salomão. E ele começa a construir o templo. Ele conclui o templo. E ele termina. E aquela obra já é concluída. Um lugar bonito. E onde era para Deus se fazer presente. E então, meus amados, uma certa noite Deus aparece para Salomão. E diz para ele: olha, Salomão, este povo que eu escolhi para ser o meu povo, ele é um povo que ele vive no círculo, que é o vício, que é um povo que peca, se arrepende, eu saro, e depois eles vivem um tempo na minha presença, depois eles se desviam, e eles vão para o cativeiro, se arrependem, e eles voltam, clamam a mim, eu respondo, eles voltam para casa, e assim eles vivem em um círculo vicioso. Mas Salomão, eu digo para ti que nesta época, quando o meu povo se desviar dos meus caminhos, quando o meu povo não se lembrar mais de mim, e aí ele entra falando para Salomão e diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! E meus amados irmãos, Deus falou fortemente ao meu
está um pouco enfermo. Fala, meu filho, porque o meu povo ele está um pouco ferido. E eu preciso sarar. Eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero manifestar a minha glória no meio do meu povo. Eu quero mostrar a minha face, os meus sinais, as minhas maravilhas no meio do meu povo. Mas só que o meu povo ele está um pouco enfermo. O meu povo ele está ferido. São vários tipos de enfermidade. Às vezes são desânimos, isto é enfermidade. Às vezes é fraqueza espiritual, isto é enfermidade. Às vezes é conversa, é disse-me-disse. Isso é enfermidade no meio do povo de Deus. E Deus disse: fala para o povo, para que ele venha clamar a mim, para que ele venha se arrepender, para que eu venha manifestar a minha glória. E contando esta palavra, eu devo fazer algumas citações progressivas de algumas pessoas dentro da Bíblia que clamou a Deus do céu e ele respondeu. E ao falar de clamor, por sua vez eu lembro de Ana, aquela mulher que era casada com Eucana e tinha uma mulher na sua vida que lhe perturbava o espírito, chamada Penina, porque Penina podia dar filhos e Ana era estéril. E ela vivia triste, vivia angustiada, porque ela não podia dar filhos ao seu marido. E Penina podia. E uma certa vez ela foi até o templo, quando todos estavam comemorando e bebendo. Então ela se dobrou diante do Senhor e começou a clamar a sua glória. E começou a clamar a Deus. E quando o profeta, o sacerdote ali olhou para ela e viu que ela clamava a Deus, ele pensou que ela estava embriagada. E o que eu quero dizer, meus amados irmãos, muitas das vezes nós temos que nos embriagar de Deus. Nós temos que nos embriagar do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós temos que abrir a nossa boca e clamar, e clamar, e clamar a Ele, para que Ele venha nos responder. E Ana fez assim, ela clamou. E Deus abriu a sua madre, abriu o seu ventre. E ela concebeu. E então nasceu Samuel, que foi o profeta naquela geração, que foi o profeta naquele lugar, um profeta naquele tempo, que serviu ao Senhor. E eu lembro-me agora, meus amados, de um rei chamado Ezequias. Ezequias, ele reinava sobre Judá. Está no livro de Isaías, lá pelo capítulo 37. E meus amados irmãos, Ezequias reinava sobre Judá. E tinha um outro reino maior do que o dele, que era o reino da Assíria. E a Assíria, reinada pelo rei chamado Senaqueribe, com a sua força, com a sua arrogância, ele tinha invadido várias terras, várias propriedades de outros reis e tinha tomado cativo. E por sua vez ele decidiu invadir a Judá, tomar aquela terra e matar ao rei Ezequias. E certa vez ele mandou um mensageiro ao rei Ezequias e disse: vai a Ezequias e fala assim: olha, Ezequias, eu te peço que junte-se a mim, porque esse tanto de homem que tu tem aí, esse tanto de homem que tu tem, ele não preenche nem o tanto de cavalos que eu tenho. Então se junta a mim, que o tanto de cavalo que eu te der, nem os teus homens podem preencher. E quem é que tu se confia, Ezequias? Tu se confia no rei do Egito? Tu se confia naquele povo lá do Egito?
Olha que eu te digo que aquele povo do Egito, ele é como uma vara, ele é como uma cana nas minhas mãos. E quem se apoia nele pode até perfurar e atravessar a mão, porque ele é muito fraco. Tu se confia neles? E quem mais tu se confia, Ezequias? Tu se confia nesse teu Deus, que não tem nem imagem, que a gente não pode nem ver, é nele que tu se confia? E ele falou para Ezequias: olha, nos outros povos aí, em Ramate, em Sefarvaim, eu entrei, matei os povos, matei os reis e destruí os seus deuses. E cadê que ele pôde livrar eles das minhas mãos? Não pode, porque eu sou muito forte. E a Síria persistia em ficar arrogante, autossuficiente. Aleluia! E certa vez, meus amados irmãos, depois desta palavra, o rei Ezequias entrou para o seu palácio e foi clamar ao Senhor. Quando aquele mensageiro que veio a Ezequias chegou lá diante do rei, ele estava pelejando contra um povo. E ele já sabia a notícia que outro povo ia se levantar contra ele. E então aquele homem chamado Rabsaque, ele disse assim: eu acho que isso é a oração de Ezequias, mas espera aí que eu vou escrever uma carta e vou mandar para ele. E ele escreveu uma carta e mandou para o rei Ezequias e disse: olha, Ezequias, tu acha que esse teu Deus vai te livrar das mãos de Senaqueribe? Ele não vai, porque nós somos um povo muito poderoso. E Ezequias mais uma vez entrou na presença do Senhor, colocou as cartas lá diante de Deus e clamou a ele. E Deus levantou o profeta Isaías e disse: vai, meu filho, e consola o meu rei, e consola o meu servo. E diz para ele: olha, Ezequias, a Síria ela tem se formado, tem se tornado arrogante, autossuficiente, mas por causa do furor daquele povo, da ira daquele povo contra mim, porque ele se levantou contra mim, não foi contra qualquer um, e por causa do teu clamor, o teu clamor subiu até mim, e eu vou te responder. Aleluia! E Ezequias vai dormir uma certa noite, e o anjo do Senhor se levanta e ele vai até o arraial dos assírios. E naquela noite, Ezequias dormindo, o anjo do Senhor entra lá no arraial dos assírios e ele derrota 180.000 homens de Senaqueribe. Enquanto Ezequias estava dormindo lá no seu palácio, Deus veio com a vitória, entregou na mão de Ezequias e ele falou assim, em Isaías 37:29: olha, Ezequias, eu vou colocar o anzol no nariz de Senaqueribe, eu vou colocar um freio na boca dele, e eu vou puxar e eu vou fazer eles voltar por causa do teu clamor. Quem já está entendendo esta mensagem? Aleluia. Se você pode, abre a sua boca, levanta a sua mão ao céu e dá um grito de glória, glória. Do clamor. E Deus respondeu o clamor de Ezequias. E Deus livrou a Judá das mãos de Senaqueribe, das mãos da Síria. E a história não acaba aqui do rei Ezequias. Deus deu vitória para ele, sim. Ele ficou grato a Deus. E até aqui nós já vemos que Deus responde o nosso clamor, que Deus responde a nossa oração. Mas aconteceu, meus amados, depois que a Síria fugiu de diante de Israel, porque Deus lhe deu o livramento através do clamor, Ezequias adoeceu. Está em Isaías 38. Ezequias ele teve uma enfermidade
assolou muito. E ele ficou de cama. E então Deus levantou o profeta Isaías mais uma vez. E Isaías foi até ele e disse assim: olha, Ezequias, assim diz o Senhor dos Exércitos: da cama em que tu estás, tu não vais se levantar mais. Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. O profeta Isaías entregou a mensagem, virou as costas e saiu. E o rei Ezequias se voltou para a parede e chorou e clamou a Deus. E quando ele estava clamando a Deus, ele disse assim: Senhor, eu tenho andado diante da tua presença, eu não se desviei como os meus antepassados, eu andei diante da tua presença e eu nunca pequei contra ti. Por que agora tu vai tirar a minha vida? Depois que tu me deste vitória contra o rei da Síria, ouve mais uma vez o meu clamor. Deus foi tão imediato na oração de Ezequias, que antes do profeta Isaías, ele saiu do palácio, Deus falou para ele: vai, Isaías, volta e fala para o meu filho, que assim diz o Senhor dos Exércitos: agora mesmo eu estou renovando a vida dele, e estou dando para ele mais 15 anos de vida, e mais 15 anos ele vai reinar sobre Judá. Meus amados irmãos, se você mesmo está entendendo essa mensagem, levanta dessa cadeira, aplauda o nome do Senhor e dá glória ao nome dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu entro no ápice da mensagem, na doença de Ezequias. Deus disse para mim: fala para o meu povo. E disse que ele está um pouco ferido. No final de semana está chegando, onde essa igreja vai estar completando 3 anos que Deus colocou no coração deste homem para abrir esse ministério. E naquele dia, não queremos nos apresentar diante de Deus com enfermidade de rancor. Vamos voltar a nossa cara para a parede. Vamos clamar o nome do Senhor. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos nos arrepender daquilo que nós temos feito de errado. Deus fala, meus amados. Deus bate. Não é porque Ele odeia, não. Quando Deus fala é porque Ele ama. Quando Deus corrige é porque Ele ama. É porque Ele quer nos ver no auge de intimidade com Deus. Então nesta noite Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Às vezes Deus tem coisas tão grandes, às vezes Deus tem coisas tão maravilhosas para a nossa vida, mas muitas das vezes nós nos conformamos com a mesmice. Muitas das vezes nós nos conformamos com coisas pequenas, sendo que Jesus veio, Ele morreu naquela cruz, o véu do tempo se rasgou, e agora nós somos livres para adorar. Agora nós podemos nos apresentar diante de Deus. Agora nós podemos dobrar o nosso joelho. Agora nós podemos
ti, ó. Isso aqui não é só pra ti. O céu não é só pra ti. Compartilha, compartilha, compartilha essa prega o evangelho, prega a palavra, chama pessoas, convida. Aleluia! Se você não convidar, como é que vira? Jesus, ou melhor, na Bíblia diz assim, eu não me lembro, eu não me recordo, mas eu sei que tem. E fala bem assim: como ouvirão se não há quem prega? Como enviarei se não há quem possa ir? Vamos levantar um clamor pela nossa igreja, para que Deus coloque mais no nosso coração o desejo de pregar o evangelho, de buscar pessoas que estão nas garras do inimigo. Nós não vamos nos conformar somente com esse pouco que vem aqui dia de domingo dá mais, mas ainda é pouco. Nós temos que ganhar mais pessoas para o reino de Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite: quem está disposto a, junto comigo, junto com o pastor Kleber, com o pastor Nielson, com os obreiros dessa igreja, entrar na guerra, entrar na batalha e tirar almas das mãos de Satanás, almas de lá do inferno? É Deus, aleluia! Levante essa cadeira nesta noite. Levante aplaudindo, glorificando o nome do Senhor.